tarde descia, no entanto, e eu sentia uma inquietação, uma angústia crescente. Meu primo, não sei se poderei contar-lhe miudamente todos os transes daquela noite. Não o exigirá, de certo. Nada seria mais terrível do que ter de redigir e colorir o meu crime. Perdoe-me a confusão aflita das minhas palavras e os arabescos trêmulos da minha letra. Eram 10 horas da noite. Fui à casa número... Ritmo estava lá. Achei-o pálido e instintivamente estremeci. Conversávamos. Enquanto ele falava, eu olhava-o avidamente, examinava sua casaca, espreitava o volume que devia fazer a carteira onde estavam as cartas e revolvia com a mão úmida o bolso do meu vestido. Tinha nele um frasco de ópio. Era um frasco de cristal verde facetado com tampa de metal fixa. As palavras de Ritmo nessa noite eram muito doces e muito amantes. Procuravam explicar-me a sua carta e palpitavam de paixão. Vinham realmente da verdade do seu coração? Era uma retórica artificial, a flor dos lábios, enganadora como um pano de teatro? Não sabia. Só as cartas dela mal poderiam revelar que ele tinha-as ali no bolso. Eu via o volume que fazia a carteira no peito da casaca. Estava ali a sentença da minha vida. A minha infelicidade insondável, uma imensa pacificação do meu futuro. Podia, porventura, hesitar? Ele falava, no entanto. Eu tremia toda. Olhava fixamente para um copo que estava sobre a mesa, ao pé de uma garrafa de cristal da Boêmia. O reposteiro da alcova achava-se corrido. Dentro estava escuro. Beth tinha ido comigo e ficara num quarto distante que dava para uns terrenos vagos. Se houvesse um desastre, pensei eu de repente, não há pessoas que sucumbiram completamente, cujo adormecimento foi acabar de arrefecer no túmulo? Mas eu via sempre a saliência da carteira que me tentava, como uma coisa resplandecente e viva. Podia aproximar-me dele de repente, enfraquecê-lo ao calor das minhas palavras e levemente, astuciosamente, arrebatar-lhe a carteira, saltar, correr, atirar-me para o fundo do meu cupê e fugir. Mas se ele resistisse, se perdesse a consciência da sua dignidade e da humilde debilidade do meu ser, se me sujeitasse violentamente, se me arrancasse outra vez as cartas. Não podia ser. Era necessário que dormisse tranquilamente. Se as cartas fossem inocentes, simples, inexpressivas, como eu ajoelharia depois ao pé do seu corpo adormecido, como esperaria com uma ânsia feliz que ele acordasse, que a aurora sublime acharia ele nos meus olhos quando os seus se abrissem. Mas se houvesse nas cartas a culpa, a traição, o abandono, levantei. Ritmo tinha ao pé de si um copo com água. Bebia os pequenos goles quando fumava. Mas eu não sabia como havia de achar um momento meu bastante para deitar 2 gotas de ópio no copo. Tive um expediente trivial, estúpido. Ritmo, disse eu, como no teatro, como nas comédias de Scribe, com uma voz imbecilmente risonha. Vai dizer a Beth que pode ir se quiser.
A pobre criatura dorme pouco, está doente. Ele saiu, ergui-me, mas ao aproximar-me da mesa, de frente do copo, fiquei hirta, suspensa. Estive assim um tempo infinito, segundos, com a mão convulsa, apertando o frasco no bolso. Mas era necessário, eu tinha ouvido falar, voltava, sentia ali os passos e ia entrar. Tirei o frasco e, louca, precipitada, mordendo os beijos para não gritar, esvaziei-o no copo. Ele entrou. Eu deixei-me abater sobre a cadeira, trêmula, em suor frio. E não sei porquê, sentindo uma infinita ternura, disse-lhe sorrindo e quase chorando: "Ah, como eu sou sua amiga, sente-se ao pé de mim." Ele sorriu e, meu Deus, aproximou-se, creio que sorriu, e tomou o copo, e com o copo na mão, "E sabe", disse ele, "que ninguém o crê mais do que eu? Se não fosse o teu amor, como poderia eu viver?" Conservava o copo erguido. Eu estava como fascinada, via o reflexo da água, parecia-me vagamente esverdeada, via as cintilações do cristal facetado. Finalmente bebeu. Desde esse momento, fiquei num terror. E se ele morresse? Meu Deus, por quê? Não se dá um ópio às crianças, aos doentes? Não é ele a clemente pacificação das dores? Não havia perigo. Quando acordasse, eu seria tão sua amiga, tão terna com ele, para me absolver daquela aventura imprudente. Ainda que seja culpado, amá-lo-ei, pensava eu. Pobre dele, não lhe bastava ter de dormir assim, forçadamente, com sono pesado e cruel? Amá-lo-ia, culpado, traída, amá-lo-ia ainda. Ele, entretanto, estava calado, no sofá, com a cabeça encostada. De repente, pareceu-me vê-lo empalidecer, ter uma ânsia, sorrir. Não sei o que houve então, não me lembro se falávamos, se ele adormeceu brandamente, se alguma convulsão o tomou, de nada me lembro. Achei-me ajoelhada ao pé dele, devia ser meia-noite. Estava imóvel, deitado no sofá. Tinham passado 2 horas. Sentia o frio, via-o lívido, não me atrevia a chamar Betty. Dei alguns passos pelo quarto em uma distração idiota. Cobri-o com uma manta. Vai acordar, dizia eu maquinalmente. Compus-lhe os cabelos ligeiramente desmanchados. De repente, a ideia da morte apareceu-me nítida e pavorosa. Estava morto, sentido como o fim de todas as coisas. Mas chamei-o brandamente e com doçura. Hitmel. Ergui-o. A alucinação dava-me uma força cruel. A cabeça pendeu-lhe inanimada. Desapertei-lhe a gravata, amparei-o nos braços e, nesse momento, senti o volume, a saliência das cartas. Tudo tinha sido pelo desejo de as ler. Tirei-lhe a casaca. Era difícil, os seus músculos estavam hirtos. Junto com a carteira, havia outros papéis e maços de nota de banco. Ao tomá-los, os papéis espalharam-se no chão. Apanhei-os, apertei-os na gravata branca e meti tudo no bolso. Isso tinha sido feito convulsivamente, inconscientemente. Dei com os olhos em ritmo. Pela primeira vez vi a contração mortal do seu rosto. Chamei-o, falei-lhe, estava frenética. Por que não queria ele acordar? Empurrei-o, irritei-me com ele. Por que estava assim? Por que me fazia chorar? Eu tinha vontade de lhe bater, de fazer mal. Acorda! Acorda! Insensível, insensível, morto.
ouvi passar um carro na rua. Havia, pois, alguém vivo? De repente, eu não sei porquê, lembrei-me que tinha esvaziado o frasco. Deviam ser só 2 gotas. Estava morto. Gritei: Betty! Betty! Ela apareceu. Eu arremessei meus seus braços. Chorei. Voltei para junto dele, ajoelhei, chamei-o. Quis dar-lhe um beijo. Toquei-lhe com os lábios na testa. Estava gelada. Dei um grito. Eu tive horror dele. Eu tive medo do seu rosto lívido, das suas mãos geladas. Betty! Betty, fujamos! Consciência, vontade, raciocínio, pudor. Perdi tudo aos pedaços. Tinha medo. Somente medo. Um medo trivial, vil. Fujamos! Fujamos! Eu não sei como eu saí. Fora da porta, vi ao longe, no começo da rua, uma luz caminhar. Caminhava, crescia. Havia alguém vestido de vermelho que a trazia. Parecia-me ser sangue. A luz crescia. Esperei a tremer. Aquilo caminhava para mim, aproximava-se. Eu estava encostada à porta, na sombra, fria de pedra. A luz chegou. Via. Era um padre. Era outro homem com uma roupa vermelha e uma lanterna. Iam levar alguém à extrema unção. Amparei-me no braço de Betty. E principiei a andar, sem saber para onde. Como louca. Emocionante. Realmente a gente drama é uma coisa, nós que atuamos percebemos, né, com complexa dimensão humana e realmente obrigado para Érida e por essa estupenda apresentação. Então, nesse calor ainda da emoção, eu vou passar aqui a palavra a professora Elisa primeiro e a professora Anilze na sequência e deixar que eles, com a expertise que ambos têm, de tanto academicamente, cientificamente, e também são pessoas com muita experiência de casos na vida real, pela promotoria, pela defensoria. Então, acho que melhor do que eu para apresentar o correto entendimento que nós acabamos aqui de assistir. Bom dia, professora. Bom dia, professores, né? Bom dia, alunos. Parabenizar aqui a Cris, realmente a apresentação é incrível, né? Ficaria muito mais fácil poder levar os plenários. Já pensou? Que espetáculo que é assim, né? Lendo cartas, lendo trechos de depoimentos. Onde vai apresentar primeiro, meu nome é Elisa, sou orientando do professor Nogueira, sou promotora de justiça e trabalho na Baixada Fluminense, trabalho com muitos e muitos casos de homicídio, né? Então a sua interpretação, de certa forma, me tocou, fiquei imaginando, né? Pudesse pegá-la emprestada em alguns momentos na leitura de algumas peças de inquérito, até mesmo fazendo plenário do júri, se ia dar, de certa forma, uma luz, uma percepção para o leigo, não é? Da dificuldade que é, muitas vezes, o trato de determinadas questões. Vocês estão começando agora a estudar direito penal, que de caminho não havia, não é? Estão começando a ver o conceito de crime, estão vendo a complexidade que gira por trás disso. No primeiro momento parece que é uma coisa muito simples, mas não é. A teoria do crime é muito complexa.
muito cheia de detalhes, aí você começa a estudar a conduta humana, quando vai para a conduta humana e se depara com dolo, se depara com a culpa, não é? Como que você, numa situação concreta, você vai diferenciar o que é uma conduta dolosa e o que é uma conduta culposa. É claro que em muitas situações é explícito. Você consegue, com a análise dos fatos, verificar esse comportamento humano da pessoa agiu dolosamente, associando aqui, vocês que estão no início dos estudos, quando a gente fala em dolo, fala em vontade, não é? A pessoa tem vontade de fazer algo. Na culpa, a pessoa não tem aquela vontade. Ela tem, na verdade, a grosso modo, um comportamento imprudente. Só que nem sempre é simples diferenciar isso. Quando que a pessoa está agindo efetivamente com dolo, quando que a pessoa está agindo efetivamente com culpa, lembrando que a diferença que o direito penal dá do crime doloso e do crime culposo, trata-se é absurdo. Não é? Um crime doloso, por exemplo, olha que é mais palpável para vocês, um homicídio doloso, a pena começa de 6 a 20 anos, enquanto um homicídio culposo, a pena máxima em 3 anos. Ninguém é preso se cometer homicídio culposo, pena privativa de liberdade, não, pode até ser condenado. Vocês vão ficar mais adiante, essa pena vai ser substituída, encarceramento efetivamente não ocorre. Mas quando a gente está diante de um crime doloso, coisa muda um pouco de figura. O comportamento, o trato do direito para um crime doloso é muito mais grave. Olha a relevância disso, você conseguir diferenciar dolo e culpa. Isso é muito complicado. Né? Vocês estudam uma série de teorias, não é? O que é o dolo? Dolo é vontade. Né? A pessoa tem vontade de fazer algo. Então o dolo hoje é composto por 2 elementos. Já viram isso em algum momento, né? A vontade e a representação é meio teórica, né? Assim, abstrato, mas isso é o dolo, não é? Traz isso para uma realidade prática. Você, como for advogado, como for professor, como for magistrado, como for promotor, como é que você pega toda essa teoria e você coloca numa situação concreta, conforme a nossa atriz aqui representou? Isso não é uma coisa simples e fez muito diferente. O tratamento extremamente diferenciado. Trago para vocês algumas situações, algumas que saíram inclusive na mídia. O caso da Boate Kiss. Foi dolo ou foi culpa? Eles foram levados a plenário por homicídio dolosos. Foi dolo, né? Eles foram denunciados, foram condenados por homicídio doloso, teve uma nulidade no julgamento e vão ser julgados mais uma vez. Eu não conheço os detalhes dos autos, não vi, mas assim, muito aqui entre nós, para que dali foi culpa. Não consigo ver dolo. Vocês vão estudar aqui, não é? A diferença entre o dolo e culpa tem um ponto que se aproxima muito, né? Que é o dolo eventual e a culpa consciente. Mas o que é a diferença do dolo eventual para a culpa consciente? Dos dois, você sabe que aquele teu comportamento pode gerar um resultado lesivo. Você sabe. Só que no dolo, você não está nem aí. Você é indiferente em relação à produção do resultado. Você quer agir daquela forma. A culpa, não. A culpa, você sabe que o seu comportamento é perigoso. Mas você não é indiferente. Quem nunca, vamos ser honestos, estava com pressa, dirigiu com excesso de velocidade, né? Botar a mãozinha aqui, um sinalzinho ali. Você não é indiferente em relação ao resultado do acidente de trânsito. Você sabe que pode acontecer, mas você não é indiferente. Então, se você se envolver efetivamente no acidente, é culpa. Dolo eventual, não. Dolo eventual, você quer fazer a roleta russa na cabeça do indivíduo. Se ele vai morrer de susto, se não vai acontecer nada, se ele vai efetivamente tomar um tiro, isso não é problema seu. Você é indiferente em relação ao resultado. Leva isso para o caso da Boate Kiss. Vocês conseguem identificar, naquele caso que foi pronunciado, uma indiferença em relação ao resultado, morte. Quer dizer, os donos da boate lá dentro, a pessoa lá dentro, quando ela soltou aquele rojão que botou fogo e tudo, há indiferença em relação ao resultado da morte. Não sei até que ponto, né, houve uma... forçaram um pouco a barra, porque foram quantas pessoas que morreram? 300 pessoas. Você imagina, 300 pessoas mortas, né, uma barbaridade, uma tragédia, tudo ali, uma computação e concurso formal, quanto que ia ficar a pena? Baixíssima. Ia ser a pena de um homicídio culposo com pequeno acréscimo. Então a pena fica muito pequena. Será que até que ponto isso não foi determinante para você impulsionar? Mas aquilo não é. O direito não pode funcionar dessa maneira. O direito penal não pode ser interpretado e tratado dessa forma, porque a gente está mexendo com direitos de liberdade. O que seria o ideal? Você já pensou sempre aqui? O que seria? O que seria o ideal é que nós, enquanto sociedade, nós amadurecêssemos um pouco e debatêssemos a maneira como a gente trata o homicídio culposo no Brasil. Porque a gente chegar e simplesmente empurrando, vamos empurrar isso adiante, vamos ver como é que as coisas vão funcionar. Vou contar um outro caso com menos de execução, só para vocês pensarem junto comigo. Vou botar mais dúvida do que outra coisa na cabeça de vocês, tá? Mas é isso. No direito, eu
Eu digo que de todos os ramos do direito, talvez o direito penal, não sei se os professores concordam comigo, é que como você está lidando com o comportamento humano, a coisa ganha uma certa complexidade. Eu era promotor em São João de Meriti. Fiquei um mês lá e peguei um processo, onde tinha um caminhão parado, uma ruazinha de terra, uma rua estreita, e um garotinho de 8, 9 anos estava pendurado na carroceria do caminhão. A motorista saiu com o caminhão, pediu para o garotinho sair do caminhão, o garotinho saiu. Ele entrou no caminhão, o garotinho pendurou de novo. Ele fez isso algumas vezes, até que num determinado momento, ele não move o caminhão, a criança cai, ele passa a cabeça em cima da cabeça da criança, a criança obviamente morre na hora. Dolo eventual ou culpa consciente. Eu posso dizer que ele era indiferente? Será que num determinado momento ele olhou para o retrovisor, viu o garoto pendurado? Dane-se, caiu, se morreu? Eu tenho como, concretamente, nas páginas do processo, verificar isso? Possível. Ele foi denunciado por homicídio doloso, título de dolo eventual, se vocês não estudarem, vão estudar esse pedido para maldito dolo eventual. Mas no final da primeira fase do júri, se eu desse em processo penal, houve uma desclassificação que eles entenderam que era homicídio culposo. Isso veio para mim, só que já tinha passado muito tempo, eu tive que pedir extinção da punibilidade pela prescrição. Então não foi nem condenado por um, nem por outro. Dolo eventual ou culpa consciente. E por aí vai, uma infinidade de situações. Como é que vocês, isso daí vocês vão se deparar com isso, vocês numa hipótese concreta vão conseguir trazer esse tipo de distinção, esse tipo de diferença? Imagina um indivíduo dirigindo com excesso de velocidade, fazendo um pego, um racha, que seja, dá aquele cavalinho de pau e joga o carro em cima de uma plateia, em cima da plateia. Isso é dolo eventual ou culpa consciente. Complicado. O bom é que a nossa amiga aqui na sua apresentação, vocês puderam ver, não é, um pouco da angústia que um crime traz, né, o comportamento humano na situação dela. Houve dolo ou houve culpa? Eu passo agora a palavra para o meu amigo Danilo. Obrigado. Obrigado, Elisa. Vou passar aqui para o Danilo. Desculpe, estou comentando, professor, já que é super prestigiando o nosso evento, melhor para todos nós. Obrigado. Bom dia a todas e a todos. Agradeço inicialmente ao professor Arthur Rios pela ideia do evento, trazer uma artista aqui para poder dar vivacidade a essa ideia, essa proposta de debate. Então, assim, eu parabenizo e agradeço o convite, é uma honra estar aqui hoje. Também cumprimento o professor Javier Sul, minhas saudações aqui, a professora Elisa Vitaro, o que hoje conheço pessoalmente, apesar de já conhecer virtualmente, tá? Nossos debates aí em aulas. Então, é um prazer, né, estar aqui hoje. Seguindo a tônica aqui do evento, eu vou também ser de forma, de uma fala mais objetiva. Qual é o ponto, né, que a professora Elisa colocou aqui? Né? O nosso sistema, o nosso Código Penal, ele adota um conceito, né, de dolo e um conceito de culpa. O que é isso? Em resumo, a gente precisa ter um critério para poder distinguir fatos que nós consideramos crimes, que vão ser e devem ser punidos com uma pena, um sancionamento mais grave, e outros que devem ser sancionados de uma forma mais leve. E qual o critério que nós adotamos, né, como ideia base? A gente adota a chamada teoria volitiva, ou seja, teoria da vontade. Ou seja, quando alguém quer praticar um crime, né, esse alguém deve ser punido de uma forma mais grave do que quem praticou um crime, mas não queria. Ou seja, a ideia que está por trás, né, dessa distinção, desses conceitos aqui do dolo é essa. Né? Quem quis deve ser punido de forma mais intensa do que quem não quis. Então, por exemplo, se eu quero matar João, né, a minha pena deve ser muito mais grave do que a de Pedro, que deixou o martelo cair na cabeça de João e João morreu. Né? Ou seja, esse é o fundamento, né, político, criminal, né, o nosso sentimento de justiça que justifica todo esse debate. Mas qual é o problema, né, de assumir esse conceito, ou seja, um conceito de vontade? O primeiro problema disso é que o nosso código ele não define o que é vontade.
E o conceito comum, ele leva a ambiguidades, né? Tanto é que no próprio código tem, quando ele assume o conceito de dolo eventual, que já não é propriamente o querer, né? Mas sim o assumir o risco, né? Ou seja, o que seria essa assunção? E aí é que começam, né, as dúvidas, né, a partir dessa dificuldade da gente conseguir enquadrar frente ao caso aqui, por exemplo, de hoje, né, foi representado. Então, a gente tem, né, uma dificuldade, como já exposta aqui, né, que na prática a gente não consegue provar, né, ou seja, processualmente, no processo penal, a gente não consegue provar um dos elementos do dolo, né, ou seja, um dos elementos que vai poder justificar para a gente dizer, não, essa punição aqui tem que ser mais leve, não, essa punição aqui tem que ser mais grave. E o que acontece? A gente chega a soluções atécnicas, soluções muito baseadas no intuito justiceiro. Por que eu digo justiceiro? Porque está fora da lei. Então, antes da gente olhar aqui esse caso propriamente, como a professora Elisa citou, caso Boate Kiss, um caso bastante interessante. O Ministério Público, dentro daquele clamor, na primeira instância, ele oferece, ou seja, ele inicia a ação penal, oferece a denúncia, acusando os donos da boate por crime doloso, ou seja, por eles terem assumido o risco, tá? Ou seja, terem tido tal dolo eventual em relação àqueles resultados. Houve recurso, no final, na primeira instância, aquelas pessoas foram condenadas, o júri, o tribunal do júri, que é o tribunal que julga crimes dolosos contra a vida, condenou aquelas pessoas. Eles recorreram, o tribunal, por maioria, ou seja, a segunda instância, o TJ do Rio Grande do Sul, por segunda instância, reformou aquela decisão e disse, olha, aqui não tem dolo. O Ministério Público não aceita, entra com recurso especial. STJ, ministro Chiet, que é um dos ministros que a gente poderia dizer assim, que é mais pró-defesa, não é que ele seja garantista, nada disso não, mas é um dos ministros mais pró-defesa. Se vocês pegarem o voto, né, dele como relator, ele coloca coisas que são absolutamente ilegais ali. Ilegais porque violam a ideia do que está no Código Penal, mas é como a gente vem aplicando, né? Ele diz, por exemplo, olha, essa argumentação da defesa de que o dono da boate, né, não era suicida, isso não é suficiente para afastar a assunção do risco. A alegação, ou seja, na verdade a realidade, de que o sujeito sabia que se a boate pegasse fogo, ele teria que pagar danos morais, danos materiais, indenizações, ele perderia a fonte de riqueza dele, né? Ou seja, isso também não serve para afastar o dolo eventual, porque ainda assim ele assumiu o risco. E tem uma série de outras idiosincrasias ali no voto do ministro. O que é interessante? Interessante é que ele me prova, né, pegando um caso mais recente, né, e de impacto, ele me prova que esse conceito que a gente adota no código a gente não usa. Por quê? Porque o nosso sentimento de justiça é que, poxa, mas esse pessoal que levou à morte de mais de 200 pessoas não podem ser punidos com uma pena que não vai chegar a 5 anos, porque é muito pouco. Mas o nosso código não permite isso, né? Ou seja, uma punição diferente. E aí daí o que a gente tem, né? Então, assim, vocês vão ver, né, ao longo do curso, mas existem outras possibilidades de resposta, que é trabalhar com chamadas teorias cognitivas, ou seja, teorias que o dolo não tem vontade, não importa a vontade, importa só o conhecimento. E aí a gente vai ver se o sujeito tinha conhecimento que era provável o dano, são as chamadas teorias da probabilidade, tem as teorias da possibilidade, ou seja, e aí, né, a gente vai chegar num debate infinito, né, porque soluções há muitas, né, possíveis de serem pensadas, mas o nosso código adota o quê? Ele adota a teoria da vontade. Então, se a gente volta, né, para o nosso problema aqui, né, da literatura portuguesa, no caso de Eça de Queiroz, né, que é o primeiro romance policial da literatura portuguesa, ficando na narrativa, né, da autora do crime, né, a Condessa, a gente tem o que aqui marcante, que
vocês ouviram aqui da leitura dessa carta, ela diz, né? E se houvesse um desastre, pensei eu de repente, não há pessoas que sucumbiram completamente, cujo adormecimento foi capaz de arrefecer no túmulo. Ou seja, ela tem aqui o quê? Não só a previsibilidade, porque era possível ela pensar no resultado, mas ela tem a previsão concreta. Ou seja, ela pensa concretamente o quê? Que ao envenenar o ritmo, ele poderia morrer. Ou seja, ela pensa no resultado. Mas isso significa que ela assume o risco do resultado? Só o fato dela pensar no resultado como possível, tê-lo como possível? Não. Né? Muito pelo contrário, porque depois ela diz, né, em sua carta, era necessário que dormisse tranquilamente. Se as cartas fossem inocentes, simples e inexpressivas, como eu ajoelharia depois ao pé do seu corpo adormecido? Como esperaria uma ânsia feliz que ele acordasse? Ou seja, o que ela quer? Qual é a vontade dela? É que ele acorde, para que ela viva com ele, né? Essa relação de paixão, né? Porque ela não era a esposa dele, ela era, na verdade, amante, tá? Então, ou seja, ela queria ele vivo, isso fica muito claro. Ela continua: tirei o frasco e louca, precipitada, mordendo os beiços para não gritar, esvaziei no copo. Ou seja, aqui está o que? Ela narrando a conduta concreta dela, ou seja, ela, em vez de colocar as 2 gotas, ela esvazia o frasco. Mas ela esvazia por quê? Qual é o contexto aqui do esvaziamento? Vou projetar aqui o professor Jorge Câmara. Qual é o contexto? Frasco precipitada e mordendo os beiços. Ou seja, ela narra o quê? O nervosismo, a apreensão, a ansiedade dela, ou seja, mãos trêmulas, uma capacidade não muito adequada de controle das ações dela, pelo nervosismo. E aí ela depois segue: se ele morresse, meu Deus, por quê? Não se dá óbvio às crianças, aos doentes? Não ele, clemente pacificação das dores? Não havia perigo. Ou seja, no final ela exclui, né, aquele resultado como possível. Né? E aí depois ela diz, ao longo da sua carta, de repente, não sei porquê, lembrei que tinha esvaziado o frasco. Deviam ser só 2 gotas. Estava morto. Ou seja, o que ela narra aqui? Ela narra uma conduta que é consciente, mas o quê? Imprudente. Ela não narra, em momento nenhum, que ela assumiu o risco da morte dele. Ou seja, a conduta dela, tecnicamente, na nossa leitura, né, do Código Penal, seria de um homicídio culposo. Ela teria uma pena de 1 a 3 anos. Agora, essa resposta a gente entende como justa, como uma resposta adequada? Muitos vão dizer que não, que ela deveria ser punida de forma mais grave. E aí isso nos leva ao quê? A criar subterfúgios argumentativos para dizer que a conduta dela era dolosa, por dolo eventual que ela assumiu o risco, mas ela não assumiu. Tal como no caso da Boate Kiss. Mas o nosso sentimento de justiça faz com que a gente rasgue o Código Penal. E aí tem alguns, né, penalistas que dizem: olha, está tudo errado nisso, a gente tem que reformular o conceito de dolo, vamos reconstruir o conceito de dolo, vamos tirar a vontade do dolo. Né? E aí, né, a gente abre um campo infinito de debate que o professor Gueiros vai acabar seguindo com vocês aí ao longo do curso. Então, eu agradeço e deixo essa provocação, né, para vocês. Obrigado, nós também. A gente dá prosseguimento, cumprimentar também o professor Jorge Câmara, que está aqui nos prestigiando, e também soubemos, ao sair a notícia, que ele acabou de sair a sua promoção para professor associado, em razão dos méritos, produção acadêmica. Então, foi uma notícia em primeira mão, dar os parabéns pelo fato de ter merecido a promoção. Agora, enorme alegria, presente. Eu vou tentar ser muito rápido também. Não vou falar da Boate Kiss, que eu, por uma razão iconoclasta da minha parte, eu acho que o Boate Kiss é um caso de crime de empresa. Então, pela perspectiva do crime, da criminalidade empresarial,
uma pessoa jurídica com um Nobel de lucro que deveria ser, claro, não tem resposta fácil, em primeiro lugar, né? Zero possibilidade de eu falar alguma coisa, coisas complexas, né? Só para ser direto aqui ao ponto. No caso da Condessa de W, que nós podemos ver aqui, e aqui já foi falado, né? Há uma série de sinalizações, né, da sua missiva, onde você vê que ela pensa na possibilidade de um desastre, né, ao colocar uma água opiada, né? Ela ama, né, muito e quer saber se há fidelidade ou infidelidade que estaria nas cartas, né? Se fosse hoje, seria tentar ver o zap, né, enquanto dormia, alguma coisa, mas claro, são as dúvidas existenciais que perpassam qualquer meio tecnológico de conhecimento, e para tanto ela acha que se ele adormecer, né, pode efetivamente, então há uma dinâmica, há uma possibilidade, pensa no desastre. Ela menciona a questão de crianças, que até crianças tomavam ópio, né, para descansar, e dores, etc. E parece que, só que é um ato, né, que aí fica um pouco, né, eu prestei bastante atenção, que é o derramar, né, que ela deveria, né, e naquela sofreguidão daquela, e aquilo não é o que se deveria, né, ser duas gotinhas, né, e na verdade foi o frasco inteiro. Bem, e também só para dizer também que o Hitchell, né, o oficial inglês, ele era filho único. A mãe dele, né, ela foi morar na casa onde isso aconteceu. A mãe cuidou de terminar, né, o inventário, e foi morar ali pela paixão. Então, professor Danilo, né, o que eu quero dizer, né, a questão, e aí por isso que eu chamo da crise do dolo, a incapacidade que esse dolo que a gente trabalha já ao longo do século XX, etc., de dar conta de necessidades sociais de diversas ordens. O que o professor Danilo mencionou, espírito justiceiro, né, etc. Mas a questão fundamental é saber se dolo é descrição ou é adiscrição. O dolo você descreve, você, né, você deflui das circunstâncias, né? Jeremy Bentham dizia, né, o dolo ele sai das circunstâncias como os ponteiros marcam a hora no relógio. Ou se o dolo é uma atribuição, a descrição, né? E às vezes a gente fala que é descrição e a gente está atribuindo e vice-versa. Então, há uma questão aí também terminológica, então colocando, né, no espectro maior a questão, e aí é uma opinião, né, que eu chamo dessa insuficiência atual de dar conta de necessidades para atender tanto interesses de justiça, interesses de um réu confesso, e também interesses sociais, familiares, etc., em casos de grande repercussão. Então eu acho, né, o achismo é uma coisa terrível, né? Ainda mais quando você não escreveu o que você acha, aí é mais fácil do mundo, né? Que é o achismo puro. O que me parece, que eu intuo, que talvez nós pudéssemos olhar experiências de países do common law, onde há há um direito mais prático e há uma categorização, muito mais um espectro de possibilidades. É aquilo que o professor Figueiredo Dias diz. Em Portugal é a mesma coisa, né? Há uma diferença abissal entre dolo eventual, e aqui o professor Elisa mencionou, seria um homicídio qualificado pelo veneno, né, já dito, pena mínima de 12 anos, ou um homicídio culposo, pena de 1 a 3 anos de detenção. Como eu falei para meus alunos, a pena do homicídio culposo é menor, claro que tem nada a ver isso, mas do que o crime de maus tratos animais, que é pena de 2 a 5 anos se for um animal doméstico. Então são
diferenças abissais, como diria Figueiredo Dias. E, para terminar, né, dizer que e essas categorias que a gente coloca e está aqui lecionando para os alunos, é, assim, protótipo, porque na realidade cada crime tem o seu dolo. Não existe um dolo, né? Não existe essa... eles falam dolo, mas na verdade os crimes têm diferentes formas, né? Como, chegando para o fim, o Judge Holmes, né, citado por Jeremy Hall, menciona, né, no meu inglês mal pronunciado, mens rea, chameleon-like, takes on different colors in different surroundings. O mens rea, como um camaleão, ela tem diferentes cores em diferentes circunstâncias. Não tem. Então, eu concluo aqui, gostaria de ouvir o professor Japersu, o professor Jorge, sobre essa questão e dizer que, num caso como esse que a gente observou da Condessa, né, e com toda a sua dramaticidade, questão emocional, né, que perpassa toda a obra, né, como é muito difícil realmente atender a essas demandas sociais atuais que, no meu sentir, está deixando muito a desejar em casos tristes e paradigmáticos que aconteceram na nossa sociedade, em casos que você tenta, né, trazer da literatura, talvez caso verídico, que foi depois romanceado, e é difícil realmente enquadrar essa problemática da imputação subjetiva. Professor Japersu, professor Jorge, gentileza, obrigado. Não falei nada, eu só coloquei dúvida, não falei nada. Se o professor Guilherme não falou nada, eu vim para cá para assistir, nem trajado adequadamente, eu estou estudando na doutoral. Achei que eu fosse sentar na plateia, que mandou para cá, mas me passou a palavra, fica pior ainda. Dito isso, eu queria, antes de, assim, vou fazer comentários muito breves, evidentemente. Eu cheguei atrasado, que é mais grave. Eu queria, primeiro, parabenizar o professor Guilherme pela iniciativa. Eu gosto e faço questão de dizer isto em público. Eu conheci o professor Guilherme, posso dizer, em condições adversas. Nós dois disputávamos uma vaga na faculdade. Então a gente se conheceu concorrendo por uma vaga. Por sorte, depois abriu-se a segunda e nós dois aqui estamos. Isso já tem 4 anos, um pouco mais disso. E ao invés desse início dessignificado, rivalidade, o professor Guilherme foi um dos grandes amigos que eu fiz na faculdade, que eu fiz no Direito, e como ser humano e como acadêmico, alguém que eu admiro imensamente. Tanto é uma satisfação estar aqui hoje. Eu não vim aqui para falar, eu vim aqui para aplaudi-lo. E dito isto de público, eu vou começar assim. Eu vou começar primeiro falando dos meus alunos. O professor Deus acabou de falar em mens rea. Pode ser que eu imagine que os alunos do professor Deus estejam acostumados com a expressão. Os meus não estão, porque eu não uso essa expressão em aula, então eu vou traduzir para os meus alunos, está bem? No direito anglo-saxão, porque a gente se refere como tipo objetivo e tipo subjetivo, imputação objetiva e imputação subjetiva, de acordo com a corrente, eles usam as expressões actus reus, mens rea, do latim. Actus reus é o que se exterioriza da conduta, agora é o seu aspecto objetivo. Portanto, no limite, é o ato do réu, é a ação em si. E mens rea é a mente criminosa, é a mente má, é a ideia por detrás. Então, o professor Guilherme estava usando, ao se referir ao autor do common law, ele usou a expressão mens rea para o nosso direito, para o direito inserido no sistema romano-germânico, e posso dizer neste último século e pouco muito mais germânico do que romano, é o tipo subjetivo ou imputação subjetiva. Era disso que ele fazia referência. Eu não uso essa expressão em aula, então estou
esclarecendo para os meus alunos, pode ser que interesse a mais alguém, mas de qualquer maneira, então, mens rea é curioso. Nós falamos português, o nosso idioma é latino, mas quem usa expressões em latim são os ingleses. É assim, sei lá por quê, mas é assim. Eles usam até hoje as expressões em latim, actus reum, mens rea. Objetivo, subjetivo, imputação, subjetiva. O que eu acho interessante e feita, encerrar, isso foi uma nota de rodapé. Encerrada a nota de rodapé, eu acho que me parece que a reflexão que este caso traz e a reflexão que eu ouvi dos 3 expositores, um dos grandes desafios do direito penal, em particular da teoria do crime, é que se está lidando com conduta humana. Conduta humana tem um aspecto externo, visível, perceptível, mas grande parte das condutas humanas se dão no campo das ideias. Quando eu levanto o meu celular, até eu levantar o celular e mostrar para vocês, muita coisa passou pela minha cabeça. A avaliação de imputação objetiva e subjetiva é avaliar o que se exterioriza e avaliar o que não se exterioriza. No limite, o desafio da teoria do crime e do direito penal de uma maneira geral, e esse é o trabalho do dia a dia no foro, seja para o magistrado, para o Ministério Público, para o defensor, esse é o trabalho de todo dia, estabelecer critérios objetivos porque você precisa de critérios objetivos para expressar uma decisão, para fundamentar uma decisão, expressar, lançar mão de critérios objetivos para avaliar algo que é, em grande medida, intrinsecamente subjetivo. No limite, a discussão do dolo eventual da culpa consciente, eu vou fazer uma simplificação tosca. Você está discutindo se aquela pessoa foi tola ou foi vil. Todo o resto é igual. Eu posso estar diante de previsão. Previu e não acreditou no resultado, porque foi tolo. Ou previu e não deu a mínima para o resultado, pouco importava se um bem jurídico ia ser lesionado ou não. Esta avaliação de uma pessoa que é tola e uma pessoa vil pode ser muito difícil. Me parece que a tentativa, assim, a discussão, por exemplo, do dolo sem vontade, eu já tive um ex-aluno que defendeu uma tese nesse sentido. Para mim era completamente assustadora a tese, mas enfim, Eduardo Viana, conhece, professor da Federal da Bahia, que escreveu sobre um tema, foi fazer um sanduíche, foi primeiro para Barcelona, estava tudo bem. Aí foi para a Alemanha, foi trabalhar com Luiz Greco, mudou tudo e voltou com esta tese, me deu um susto, mas enfim. Eu posso estar sendo antiquado, ranzinza, rabugento, mas isso é que é assustando. Me parece que a ideia de tentar estabelecer teorias ligadas ao dolo sem vontade tem a ver com esse desejo, com esse objetivo, de tentar estabelecer critérios puramente objetivos para avaliar a vontade. Você vai lançar mão de outros critérios, porque no final das contas é obviamente um desafio. É claro que em alguns casos é muito fácil de estabelecer se houve dolo ou culpa. Posso dizer até que talvez a maior parte dos casos seja muito fácil de estabelecer. O problema não está na maior parte dos casos. O problema está naqueles que isso não é evidente. O que você faz com isso? Lançando mão do que disse o professor Danilo Lobato, me incomoda demais fazer justiça longe da lei. Me incomoda demais. Mesmo sabendo que existe, como se o professor Guedes, e fazendo referência a Figueiredo Dias, uma distância imensa entre, ou seja, a vilania e a tolice podem levar a pena até 3 anos ou a pena a partir de 12. Uma mudança de avaliação, de subjetividade, uma subjetividade difícil de ser demonstrada completamente, por aspectos concretos.
problema, assim, eu costumo dizer que a maravilha das ciências humanas, das ciências sociais, é que não é ciência exata. No limite, cada um escolhe a teoria que quiser, a que for mais confortável, fica com ela. Está tudo certo, ninguém vai provar o contrário. É que você gosta. Se eu disser que isso aqui vai voar, isso aqui não vai voar. Se eu soltar, vai cair. Eu não vou contrariar a lei da gravidade. Agora, as teorias do dolo, eu posso contrariar o que eu quiser, eu escolho o que eu quiser. Isso me incomoda imensamente escolher o que eu quiser, me afastando da lei com base no conceito de justiça, que segue sendo um conceito muito vago. O que é justo? Então, esse é o desafio da teoria, insisto, o desafio da teoria do crime. No limite, o desafio desses casos difíceis é que você precisa avaliar e, no limite, reprovar condutas de maneira objetiva. As condutas são, por essência, em grande medida, subjetivas. Grande parte, eu insisto, grande parte das condutas humanas se dá no campo das ideias. O que se materializa, o que se concretiza é a parte final. E eu preciso, a partir do que se concretiza, acho que eu posso dizer assim, interpretar todo o resto. Às vezes vai ser muito fácil, às vezes pode ser muito difícil. E o resultado disso, a gente pode discutir no limite se essa diferença do criminoso e do culposo é razoável. Se a gente precisava ter, na medida de pena, a gente tem um problema crônico de medida de pena no ordenamento jurídico, marcado pelas reformas pontuais. A gente vai produzindo um sistema assim. Como diz o presidente da EDP, como diz João Vervalli, a gente vai construir um patchwork, ou uma concha de retalhos, de um ordenamento com normas de décadas tão diferentes. Você vai construir um sistema jurídico disfuncional, mas essa já é uma conversa mais longa. De qualquer maneira, me parece muito difícil a gente se afastar de elementos subjetivos. Mas, enfim, posso estar sendo ranzinza, rabugento, antiquado, sei lá. De novo, parabéns, professor Gueiros, parabéns, Elisa, Danilo, todos os envolvidos. É uma satisfação estar aqui. Eu comecei a vir aqui para aplaudi-los. Obrigado, professora. Obrigado. Breves palavras, a gente está caminhando para o final do evento. Bom, primeiro, pedir desculpas também pelo atraso e por ter perdido a apresentação da nossa querida atriz, né, que fez toda uma parte. Eu acho que isso faz da UERJ, alfinetando a minha filhada que está em algum lugar, que estuda na Unirio, ela é em Rio, faz da UERJ diferente, né? A gente nós temos buscado fazer o curso do Direito na UERJ um curso que não se limita a dogmática estrita, mas a oxigenar isso. Isso foi um grande exemplo. Dou aqui os parabéns ao professor Arthur, idealizador disso, ao professor Danilo, à professora Elisa, que participaram disso com brilho, que eu não pude atestar no caso da professora Elisa, mas que eu tenho absoluta certeza que qualquer elogio que eu faça é insuficiente para traduzir o que ela fez. Como o professor Danilo aqui, a mesma coisa. Tenho certeza que ele apresentou a parte que eu não ouvi da mesma forma brilhante com que a parte que eu ouvi. Arriscando aqui por uma situação desagradável, mas como é o meu mais antigo amigo aqui na faculdade, acho que talvez seja hoje em dia o meu mais antigo amigo, o professor Japiaçu, quando ele disse que não podia comentar e tudo mais, e teceu todos esses comentários, eu fiquei assustado, falando assim, poxa, então, se aquilo é um comentário, o que eu vou, né? Porque eu queria menos do que isso, estava me fiando que ele ia falar qualquer coisa, eu ia poder sair aqui, né? A francesa, e fazer muito bom, foi muito legal, vamos embora, e já está tudo dito. Mas, diante disso, conclamada aqui a reflexão, é realmente uma problemática que todos nós enfrentamos, mas que eu chamo muito a atenção, porque é própria até de uma reflexão minha, que recentemente
estampei num artigo que eu publiquei, uma leitura que tem que ser feita do direito penal, do garantismo penal e do princípio da responsabilidade penal subjetiva. Aliás, o mens rea, ou mens rea, como foi colocado aqui, vocês já viram, porque passou naquele filme Legalmente Loira. Na primeira aula dela em Harvard, ela está justamente sendo indagada sobre o que é o tal do mens rea, que ela não sabia, né? Enfim, quem viu o filme há de se lembrar disso. Mas há uma questão problemática que é, nós adotamos uma teoria, adotamos um certo orientação que em grande parte vem da doutrina tedesca, né, da filosofia penal alemã, e muitas vezes esse pensamento ele é distorcido, porque quando se trata de ciência social aplicada, como o professor Japeço bem colocou, nós não temos um método científico baseado na evidência, na experimentação e na conclusão que nos traga uma lei efetiva. Então, há um campo especulativo muito grande nessa seara. E dentro desse campo especulativo, optou-se ali por consagrar o neocantismo como um método para o direito, em que a norma jurídica passa a representar o objeto do dever ser, quer dizer, nós projetamos a norma jurídica como aquele arcabouço que nos dá o dever ser que o direito projeta para a sociedade. Essa teoria é valorativa, ela é normativa valorativa, ou seja, ela traz embutida nela valores. O professor Gueiros colocou muito bem aqui que um problema que ele enfrenta, eu já vi colocações dele nesse sentido, é justamente que a valoração expressa em pena, ela muitas vezes gera distorções. Me corrija se eu estiver errado sobre isso, como foi no caso apresentado aqui do homicídio culposo, né? E comparativamente com a violência doméstica, violência contra os animais. Eu pensei em doméstica por causa do gatinho, eu estou pensando em adotar lá para casa, pensando o que aconteceria se eu puxasse o rabo dele. Consequentemente, seria punido pior do que num caso de homicídio culposo. Então, essa valoração puramente normativa e tudo mais, atende a critérios legislativos e, sobretudo, esse é o ponto que eu quero, de garantia. Então, a grande questão que se coloca aqui, quando se fala, e não foi a fala do Danilo, ele só pontuou a questão do crime sem dolo, sem vontade, que é a questão até antiga, né? Na Alemanha já se discute isso há bastante tempo, chegou aqui no Brasil já há algum tempo, mas nunca teve muito prestígio. Recentemente tem sido prestigiada essa teoria. Mas existe um outro problema que eu sempre levanto, que é uma compreensão. Aí, falando para os meus alunos que eu também liberei, aliás, eu liberei muito cedo, devia ter liberado só hoje, né? Porque eu vi que não muitos vieram, né? Mas aqueles que vieram eu estou de olho para a chamada vista de prova, né? Aquela coisa que meus alunos, eu falo assim, na vista de prova eu olho para ver se eu sei quem é que está pedindo a revisão, né? Isso é bem subjetivo, já que a gente está falando de subjetividade aqui, né? É bastante subjetivo. Mas aí por quê? Porque eu posso atribuir parte do erro dele a mim, né? Ele entendeu errado porque eu não soube ser claro. Então tem que dar uma forcinha, uma colher de chá. Mas o que acontece? A estrutura finalista, a estrutura de responsabilidade subjetiva, essa busca pela intenção do sujeito a partir das evidências externas, ela se encontra muito bem trabalhada dentro, e aí puxando a brasa para o meu lado, cada macaco no seu caso, no meu, pela fenomenologia, aonde você vai estabelecer ali, e Weltzl vai sorver da fenomenologia quando ele vai estabelecer lá que há uma relação entre a conduta e o objeto da conduta, ou seja, toda nossa ação, a ação dirigida para objetos. Eu pratico meditação e isso é um problema, porque na meditação eu falo, você não pode pensar em nada. Eu falo, impossível, não consigo. Não consigo não pensar em nada. Então, ultimamente eu tenho usado o Ho'oponopono,
que é uma filosofia havaiana, né? Eu fico pensando lá, sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Depois eu falo sobre isso. Pelo menos eu estou pensando em alguma coisa útil, né? Na morte de ninguém, nem nada disso. Então, o que acontece? Mas ele trouxe uma coisa que é muito importante, que entender o seguinte, que a lógica é o guia. Ou seja, que existe, que o nosso pensamento, eu posso não saber exatamente o que vocês estão pensando, metade eu consideraria que está pensando o que eu estou fazendo aqui agora, que o que me interessava acabou. Por que eu estou ouvindo esse cara? Só para não pegar a mão. Mas tudo bem, vou tirar essa metade. A outra metade, que está realmente interessada em saber aonde nós vamos chegar, eu não sei acessar o conteúdo preciso, mas ele está pensando a partir de postulados lógicos que instruem o nosso cérebro, a nossa mente, ou, usar uma expressão sem conotação religiosa, o nosso espírito. Espírito é a nossa capacidade de perceber objetos, uma relação que nós temos com esses objetos, e intelectualizar essa relação, ou seja, colocar nessa relação aspectos intelectíveis que nos tornam compreensíveis. Vamos dar um exemplo. Eu quero matar uma pessoa, resolvo que eu vou matar essa pessoa de rir, e fico contando piadas sem graça, porque as minhas são terríveis, e a pessoa não vai morrer de jeito nenhum, a menos que ela sofra de apoplexia, uma situação, uma hipótese absurda e tudo mais. Então, falhou o quê? A lógica na intelecção daquela minha vontade. A vontade, que é o objeto, ela é ditada por essas categorias. Então, eu não acesso exatamente o que a pessoa queria. É muito difícil, porque isso se encontra no âmbito daquilo que nós chamamos de psicologismo. Eu evidencio os fatores externos dessa conduta, mas não numa perspectiva objetiva, numa perspectiva de que eles traduzem a inserção do meu pensar a partir de leis. E o Weltzl fez isso com o finalismo, quando ele disse que toda a vontade é vontade de algo, toda a conduta é dirigida a algo, toda a intenção é a intenção de alguma coisa. Pronto, essa é a lei. O objeto está no psicologismo. Em cada caso concreto, eu não posso pré-estabelecer isso. Mas o que eu posso estabelecer? Como é que se dá os postulados lógicos de valoração e determinação daquilo? Consequentemente, eu acesso a subjetividade pelo caminho da inteligência ou da espiritualidade, não no sentido religioso, no sentido de espírito como nosso intelecto, pelas leis que vão guiar aquela orientação. Então, você olha uma determinada situação e estabelece, olha, nessa situação, o resultado objetivo, lógico, pressuposto, seria X, ou Y, ou W. O quanto desse resultado estava representado para aquele sujeito. Então, ele realizou essa conduta. Bom, mas será que eu tenho certeza absoluta de que ele não é um mentecapto, um deformado que não consegue pensar direito? Essa expressão subjetiva é que nós suprimimos quando nós levamos isso para o âmbito do direito. Nós trabalhamos então com o mundo da vida, ou seja, eu observo por aquilo que acontece, por aquilo que se exterioriza, pelo que se sabe. Daí o trabalho que merece todos os elogios do professor Arthur no seu núcleo de pesquisa sobre a importância da compliance dentro do direito penal, empresarial e econômico, porque você vai criando aspectos lógicos, exteriorizáveis, que me permitem estabelecer que a responsabilidade, aí que é o ponto que vão me xingar aqui, mas tudo bem, subjetiva, que não é associada mais àquela ideação última, àquela colocação pessoal. Por quê? Porque o sujeito ali, ele é pressuposto na estrutura lógica do pensamento. Aí se aquele cara for diferente, ou se aquele cara for... Nós todos estamos sujeitos a estruturas sociais de convívio, a regras que determinam isso. Então, se alguém pode acreditar
que o celular vai voar, ao contrário do que a física coloca, o problema é dele acreditar isso, mas as leis que estabelecem isso foram determinadas. Eu olho para uma determinada conduta. Uma pessoa que desfere 4, 5 tiros contra outra pessoa. Os tiros podem não ter atingido um órgão vital, não ter, mas a exteriorização daquilo jogado no mundo da vida, sujeita a prévio estabelecimento de que eu tinha, na minha intelecção, na minha vontade, a compreensão do que eu fazia, e regia aquilo por essas leis lógicas que o Webster vai colocar na 4ª edição, ou seja, na exposição de motivos da 4ª edição do livro dele, o Sistema Penal, o Novo Sistema Penal Alemão, onde ele vai esclarecer um erro interpretativo, exatamente com relação à ideia de que não tenho como botar um plug na cabeça da pessoa e saber o que ela está pensando. Não temos, e graças a Deus não teremos nos próximos anos. Senhor Jorge, agradecer, só para concluir que eu tenho que pegar um avião daqui a pouquinho. Sim, então, concluindo, só para... Então, quer dizer, o que eu queria colocar é, primeiro, parabenizar a todos e estabelecer que é uma busca por discutir o papel da garantia que isso representa dentro do direito. Esse que eu acho que é o ponto, ou seja, como fazer para avançar nesse campo sem esvaziar a garantia, né? Demais, só parabenizar de novo o evento, enrolar mais um pouquinho para o professor Arthur chegar atrasado. Não, mas não, eu estou traumatizado pelo ponto aí. Né? E pior que é, se fosse Santos Dumont, está com problemas, hein? Está dando muito problema no Santos Dumont, acho que você já perdeu. Bom, agradecer aos colegas e mais uma vez a todos que estão aqui presentes. Obrigado, Sr. João, também. Então, concluindo aqui, a guisa de conclusão, né, um desalento, né, dessa questão toda, uma questão que demonstra, né, um desalento aí, como está a situação atual do nosso direito. Algumas iniciativas do PLS 236 falava de uma culpa gravíssima para tentar preencher esse distanciamento, também isso não foi à frente. Uma constatação, o professor Elisa entende que o caso, pelas circunstâncias aqui expostas, né, pela Hélida, é um caso de dolo eventual, dolo eventualmente a ter agido. O professor Danilo, ao contrário, entende que é um caso de culpa consciente, de imprudência consciente. Então, você vê que aqui mesmo não há consenso, né, nessa questão. Aos alunos, colocar, né, a importância da literatura no seu processo de formação. Se você quer escrever bem, você tem que ler bem, ler muito literatura, na minha opinião, né? Literatura em geral, né? Literatura jurídica, mas literatura, né, isso faz parte da sua formação. Se você não lê, não quer ler, vai ter muita dificuldade com essa faculdade aqui, qualquer faculdade de Direito, que demanda essa necessidade. Dizer também que o caso, né, há um desfecho, né, um senso de justiça, né, ele aqui ou além a justiça vem, e no caso há uma autopunição da condessa, né, que ela abdica da vida e dos bens, etc., e se enclausura para o resto da vida em um convento, né, para espiar a dor profunda do seu acontecimento. Então, uma autopunição, uma prisão perpétua, né, autocolocada por ela. E antes de concluir, agradecer a todos, em especial a Hélida, por ter vindo aqui, tão gentil, tão importante a sua contribuição, e com um gesto muito modesto de agradecimento, eu queria passar e pedir para essa jovem bonita aqui, essa aluna que está aqui na frente, entregar para a Hélida uma pequena lembrança de agradecimento. Pequeno gesto.
Muito obrigado a todos. Encerramos aqui a nossa sessão. Obrigado.